Vamos lá, né? O nome do nosso assunto é calorimetria, né? E a calorimetria é a parte da termologia, porque quando você pega o livro do segundo ano, né? Quando você pega o livro do segundo ano, o livro lá é dividido em termologia, óptica e ondas. Então, a termologia é a parte da física que estuda o calor. Então, termologia, logia, estudo, termo, calor. E a calorimetria, que significa medida do calor, é uma parte da termologia, né, que vai estudar os fenômenos com as trocas de calor, né? Eu lá no livro de vocês, se vocês não perceberam, lá já começa falando sobre os tipos de troca de calor que nós. Mas primeiro eu comecei logo pelos cálculos, aí depois eu vou só para a parte teórica, né? Que é falar dos três tipos de condução de calor, ok? Então, quando a gente trabalhou lá em sala de aula ainda, a gente primeiro trabalhou o que é calor e temperatura. E lá dizia: calor é energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, né? Então, para começar, ele já quis que você lembrasse aqui que calor é energia. Porque quando se perguntar ali qual calcule a quantidade de energia, você não se assustar, porque às vezes eu vou estar falando calcule a quantidade de calor, ou às vezes vou estar falando calcule a quantidade de energia, e no final eu estou falando a mesma coisa, né? Aqui logo embaixo vem que a unidade de medida de calor é calorias, mas só que esse daí é a unidade de medida usual, né? É a unidade de medida usual. Então, é, existe a unidade padrão que do Sistema Internacional de Medidas, que a gente chama do SI, que está bem aqui no material de vocês, né? Que diz o calor é medido em calorias, que a gente vai usar aqui, que é a unidade usual, mas a unidade padrão é joules. E aí aqui tem dizendo, uma caloria vale 4,18 joules. Eu vou complementar aqui, né? Eu vou complementar porque você pode encontrar outras unidades medidas aqui, né? Uma delas, beleza, né? Que é a calorias para passar para joules. Um detalhe que eu pedi para vocês terem cuidado é que tem alguns livros que ao invés de usar 4,18, ele só usa 4, ele já bota um valor aproximado, ele bota 4,2 joules. Então eu falei, para você transformar de calorias para joules, você vai multiplicar por 4,18, né? Então, se você encontrou lá uma resposta em calorias e precisa passar para joules, você multiplica. Se você quiser fazer o contrário, né, ter uma coisa em joules e passar para calorias, você divide por 4,18. Mas como eu falei, né, possa ser que ele não mande você usar 4,18, ele peça para você usar 4,2. Ou até mesmo ele pede para você usar 4. Isso aí vai depender do autor, né? E aí eles colocam os valores aproximados, ok? É, a outra unidade de medida que nós temos aqui é 1 kcal, que é uma quicalorias, né? Kcal. É a mesma coisa de você ter 1 quilo, né? Não tem 1 quilograma, que são 1.000 gramas. Se você tem 1 kcal, que é 1 quicalorias, você tem 1.000 calorias. Então, em outras palavras, para você transformar de quicalorias para. Opa, botei gramas aqui. Para você transformar de quicalorias para calorias, é só você multiplicar, né, por 1.000. Então, sempre eu falei, quando você tem uma relação da esquerda para a direita, você multiplica e da direita para a esquerda você divide. Então, para transformar de 1 quicalorias em calorias, você multiplica por 1.000 e para transformar de calorias para quicalorias, você divide por 1.000, certo? A mesma coisa acontece com os joules. Você tem aqui 1 joules, mas você também pode ter 1 kilojoules, certo?
1 kJ é o mesmo procedimento, são 1000 joules, né? Então, essas aqui são as unidades medidas que vão aparecer aqui, né? Aí é o mesmo procedimento, né? Para cá você multiplica por 1000, né? Para cá você divide por 1000, ok? Então, essas são as unidades de medidas que vai aparecer. A unidade do Sistema Internacional de Medidas para a quantidade de calor é joules. Então, é SI. Aí o abreviamento é um J, ok? Aí, então, a gente vai aprender a calcular a quantidade de calor, né, de um corpo, né? E aí eu falei para vocês que nós temos dois tipos de quantidade de calor, né? A quantidade de calor, ela pode ser classificada em dois tipos, ok? A quantidade de calor que já está aí nas fotos que eu coloquei lá no grupo, né? A quantidade de calor, né, ela pode ser dividida em dois tipos, né? Ela pode ser sensível, né? O que é a quantidade de calor sensível? É a quantidade de energia que você apenas vai mudar a temperatura do corpo, né? Você não vai mudar o estado físico, ok? Então só muda a temperatura. Só muda a temperatura, não muda o estado físico. Estado físico é sólido para líquido, de líquido para gasoso, né? E o calor também pode ser chamado de latente. É aquele que vai, além de mudar a temperatura, né? Vai mudar o estado físico. Então muda a temperatura e muda o estado físico, né? Então você tem dois tipos de quantidade de calor. A que a gente está estudando no momento é apenas a quantidade de calor sensível, né? Depois que a gente vai falar sobre a quantidade de calor latente, ok? Então você tem o calor sensível e você tem o calor latente, ok? E aí você tem uma fórmula para cada um, né? Como é que se calcula a quantidade de calor de cada um. Então, eu já coloquei a fórmula, ela está aí no material de vocês. Para você calcular a quantidade de calor sensível, você usa essa fórmula aqui, ó. Q, que é a quantidade de calor, né? É igual a massa, que é o M, vezes o calor específico, que eu vou explicar novamente o que ele é, vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final menos vezes a temperatura inicial. Aí a unidade usual que eu falei para vocês não é calorias. Então, para que isso saia em calorias, a massa tem que ser dada em gramas. O calor específico tem que ser dado em calorias, gramas, Celsius. E a variação de temperatura, ela tem que ser dada em Celsius, ok? E aí eu até avisei, se a variação de temperatura não tiver em Celsius, tiver a variação em Fahrenheit, aí eu expliquei a vocês que lá no caderno de vocês, no livro, tem lá uma fórmula bem assim, né? A variação da temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. E a variação da temperatura em Kelvin, se tiver em Kelvin, é a mesma de Celsius. Então, se eu dizer que a variação da temperatura é 100 graus Kelvin, é a mesma coisa dizer que a variação da temperatura é 100 graus Celsius. Agora, para fazer em Fahrenheit, você tem que jogar aqui e fazer meio pelos extremos e transformar de variação. Isso aqui é a variação de temperatura. Não confunda isso com as escalas termométricas, né? Então, tome muito cuidado aí, ok? E aí você tem a fórmula que calcula o calor latente, né? A gente apelida essa fórmula aqui do Ki macete, ó. Ki,
que é o Q, M, que é a massa, C, né, que é o calor específico, e T, que é a variação da temperatura. E para calcular o calor latente, né, que é Q igual a M vezes o calor latente, certo? Então, é a fórmula do Q mole, e aqui é do Q macete. Então, para calcular o calor sensível, que é o que a gente vai fazer aqui durante as primeiras partes das atividades, é só usar a fórmula mais do que macete, ok? Se vocês tiverem alguma perguntinha, mande aí, né? Quem não colocou o nome, vai no chat aí no quadradinho. Coloca aí, por favor, que daqui a pouco eu vou anotar o nome, ok? Então, tá aqui a fórmula, tá aí, por isso que o nome aqui é a quantidade de calor sensível, né? E aí a fórmula do Q macete, né? Aqui é a mesma fórmula, certo? Ela só colocou em função de C, que eu vou explicar para você o que é o calor específico, né? Mas essa fórmula aqui é a mesma, então você só precisa se preocupar com essa. Aqui é só o formato. Se você já quiser o C, por exemplo, quando ele pedir o calor específico, você pode botar o Q dividido pelo M vezes a variação de temperatura. Se não, você pode botar ela nesse formato aqui, não tem problema nenhum. Você vai perceber algumas questões aí. Então, veja só, eu vou falar para você a diferença, né? A diferença entre o calor sensível e o calor latente, né? Eu vou falar aqui mais uma vez. Então, vamos supor que você tem um corpo aqui de uma certa massa M, né? Quer dizer que a massa desse corpo é M. E aí você pegou desse corpo aqui, ó. Você pegou desse corpo aqui 1 grama. Você pegou aqui 1 grama de M. Então você pegou aqui 1 graminha dessa massa. Vou supor aqui que é 1 graminha. Então, o que é o calor específico? O calor específico, que é o Czinho, por isso que eu vou falar aqui a diferença dos dois, porque um é um C minúsculo e o outro vai ser um C maiúsculo. O que é o calor específico, que é o Czinho? O calor específico é a quantidade de energia que você deve fornecer a esse 1 grama aqui, ó, da massa desse corpo, né? Para que essa 1 grama aumente 1 grau Celsius. Então, isso que é o calor específico. O calor específico é a quantidade de energia que eu devo fornecer a 1 grama do material para que ele aumente 1 grau Celsius. E o que é a capacidade térmica? Ela é um pouco parecida. Ó. Ela é a quantidade de energia que eu devo fornecer, mas não a 1 grama, e sim a toda a massa, para que também ela aumente 1 grau Celsius. Então, o calor específico é a quantidade de energia para aumentar 1 grau Celsius de 1 grama. E a capacidade térmica é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer à massa toda para que ela aumente 1 grau Celsius. Então, essa é a diferença do calor específico para a capacidade térmica. Ok? Se tiver alguma dúvida, mande aí. Aí você tem aqui a fórmula da capacidade térmica. Aqui no material, ele escreveu aqui CT, né, de capacidade, para diferenciar, né? Se você quiser escrever, não tem problema. Eu só coloco para diferenciar que uma é um C minúsculo e a outra é um C maiúsculo, né? Para você calcular a capacidade térmica, né? Você tem duas maneiras para você calcular a capacidade térmica, né? Uma delas é para você achar o C maiúsculo, que é a capacidade térmica, né? A capacidade térmica, que é o C maiúsculo, é você pegar o Q, que é a quantidade de calor, né? Que pode ser dado em calorias, né? E dividir pela variação da temperatura. Observem que eu vou colocar, quando for variação da temperatura, eu vou colocar um T maiúsculo, certo?
E quando for tempo, eu vou colocar um T minúsculo. Então aqui é a temperatura em Celsius. É por isso que a unidade de medida da capacidade térmica, geralmente você vai ver aqui, ó, calorias Celsius, né? E também a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, ela também pode ser encontrada assim: a massa vezes o calor específico, né? Então você já tem três fórmulas aí, né? Ó, três fórmulas. Vamos repetir ela aqui, quem foram as fórmulas que a gente falou. Primeiro, a fórmula do Ki macete, que é Q, né, igual a M vezes C vezes delta T, né? Você viu aí a fórmula da capacidade térmica, que é o C maiúsculo, que é o Q dividido pela variação da temperatura, né? E o Czão, que também pode ser a massa vezes o calor específico. Só que como isso daqui tem na fórmula do Q, ó, eu posso substituir, ó, que aqui M vezes C vale quem, ó? Não é a capacidade térmica? Então, simplesmente, essa fórmula aqui, ó, eu posso escrever ela bem assim, né, ó? Que Q é igual, ao invés de escrever M vezes C, eu escrevo a capacidade térmica vezes a variação da temperatura, né? Então, veja aí as fórmulas que a gente já tem, né, que vai poder usar. Falando mais um pouquinho sobre calor específico, né? Que eu falei que o calor específico, ela é a quantidade de energia que eu devo fornecer a 1 grama para que aumente 1 grau Celsius dela, né? A gente vê muito isso aí, que é o exemplo mais clássico que você vê nos livros, é quando você vai na praia, né? Você percebe que quando você vai à praia, pela parte da manhã, né, a areia está quente e a água está fria. Mas se você nunca foi assim à praia de manhã e depois foi à noite, você percebe que a areia está fria e a água está morna. Porque o que é que está acontecendo, né? A areia, ela tem um calor específico baixo, né? Vou até colocar aqui uma tabelinha, acho que eu já coloquei nas fotos de vocês aí, né? O valor do calor específico de algumas substâncias. Aí pode perguntar, é obrigado a decorar o calor específico das substâncias? Não, né? A única que você precisa saber mesmo é... A que você precisa saber é da água. Porque geralmente quando falar sobre a água, ele não vai lhe dizer o calor específico, né? Então, é obrigação do aluno nessas provas assim, né, saber o valor do calor específico da água. E o calor específico, que eu falei que é a quantidade de energia que se tem que mandar para aumentar 1 grau Celsius, ela vale 1, né? Então, quando você estiver trabalhando com uma questão e ela falar que é a água, você já sabe que o Czinho, que é o C minúsculo, vai ser 1 caloria gramas Celsius. Para quem não sabe, né? Aqui é o calor específico da água. Aqui. A água é a substância que demora mais esquentar na natureza, ou seja, aumentar a temperatura, e é a que demora também mais esfriar, certo? Por isso que a água, ela passa o dia todinho recebendo os raios solares, né? Então só à noite que ela vai aumentar a temperatura. E e aí por isso que quando você chega à noite, ela demora a esfriar. Por quê? Porque quem tem um calor específico alto demora a esquentar, mas também demora a resfriar. Se você ver aqui o calor específico da areia, que é o que eu estou falando, é 0,20. Em comparação a 1 é um valor baixo, né? Então é por isso que ela esquenta rápido,
Por isso, quando você vai de manhã na praia, a areia está quente, né? E mas também, como o calor específico dela é baixo, também esfria rapidamente. Por isso, quando você vai à noite, né, você vai ver que a areia ela tá fria. Então, lembre-se aqui do calor específico da água, porque geralmente na maioria das questões aqui não vai ser colocado, ok? Outro detalhe importante, né, que eu falei é as questões que você vê lá em química, né? Em química você estuda a densidade do corpo, né? A densidade de um corpo, né? Ela é a massa dividido pelo volume. Então, às vezes a gente vai encontrar uma questão aqui em que ele não vai dizer para você a massa, mas se ele disser a densidade e o volume, você tem a massa, porque a massa, se você fizer meio pelos extremos aqui, ó, a massa ela vai ser a multiplicação da densidade do corpo vezes o volume. Então, eu falo mais uma vez, quando estiver falando lá 200 litros de água, aí eu vou dizer logo a dica, porque você tem que saber qual é a densidade da água também. Mas como a densidade da água é 1, né? É 1 quilograma por centímetro cúbico, né? Então eu já vou dizer logo a dica, né? Que geralmente você vai encontrar que a maioria das questões, né? A maioria das questões aqui falando sobre a água. E aí, eu vou dizer logo, toda vez que a questão estiver lá, se você tem 200 litros de água, já coloque logo, né? 200 litros de água são 200 quilos. Então, o mesmo valor em litros para a água é o mesmo valor em quilos, mas isso é para a água. Se for outra substância, ele tem que lhe dizer a densidade, né? E aí você multiplicar a densidade pelo volume que ele está ocupando. Então, tome muito cuidado. Mas você vai ver muita questão sobre a água aqui, aí vocês já vai se acostumar. Mas se for outro, né, já vá, já vá sabendo que você tem que usar que a massa ela vai ser a densidade vezes o volume, ok? Então, tá aí uma revisãozinha sobre o nosso assunto. Se tiver alguma perguntinha, mande aí, ok? Que eu vou responder novamente aqui o começo dos exercícios aqui que está logo embaixo aqui do material, certo? Então, como eu falei, eu pego um pouco aí de paciência por recomeçar novamente, porque eu vou estar gravando as aulas, né? Então, a questão 1 diz assim: a quantidade de calor necessário para elevar a temperatura de 500 gramas de chumbo que tem um calor específico 0,030 calorias grama Celsius, de 20 graus Celsius até 60 graus Celsius. Então vamos lá, né? Então vamos lá para a questão 1. Eu vou passar ela ali para onde eu possa. Vamos lá. Eu recomendo na hora que você for resolver as questões, né? Colocar os dados da questão, né? Colocar os dados, ok? Primeiro, porque para saber se você vai precisar mudar alguma unidade de medida e depois você joga na fórmula, né? Primeiro, ó, ele já fala logo qual é a pergunta. Quem é a quantidade de calor, né? Então, o que, né? O que é a minha pergunta. Ele não disse em que unidade de medida quer, né? Mas vamos ver pela. Eu vou colocar em todas, certo? Ele já me disse aqui que a massa é de 500 gramas de chumbo. 500 gramas. O calor específico
0,030, né? Só que se eu quiser apenas colocar 0,03, posso colocar, né? Porque eu já falei que esse zero vale porque tem um 3 depois. Mas esse zero não vale porque depois dele não tem nenhum número diferente de zero. E a unidade é que ele falou, calorias, gramas, Celsius. Então, ou seja, se eu trabalhar em calorias, gramas, Celsius, a energia eu vou encontrar em calorias, a massa tem que estar em gramas e a temperatura em Celsius. E passou aqui, ó, de 20 até 60, né? Então, eu já tenho uma variação da temperatura, que é, o que é a variação da temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial, né? Então, ou seja, já está em Celsius, não vou precisar transformar. Então, fica 60 menos 20, né? Você tem aí 40 graus Celsius. Pronto. Como aqui, ó, tá em Celsius, aqui tá em gramas e aqui tá em calorias, gramas Celsius, é porque isso daqui vai sair em calorias, né? Pronto, então, usando a fórmula lá, né? Qual é a fórmula que a gente calcula a quantidade de calor, né? Veja que aqui não fala que vai mudar o estado físico. Por isso que eu não uso o Q mole lá, o Q igual a M vezes L. Eu vou usar o Q macete, porque mais lá na frente nós vamos estudar, depois de trabalhar aqui com a quantidade de calor sensível, troca de calor, nós vamos trabalhar a parte de mudança de temperatura. Então vamos lá, certo? Então o que da história aqui é o que eu vou calcular. A massa é 500, né? 500 gramas. Não vou precisar mudar, né? O calor específico é 0,03, né? E a variação da temperatura é 40. Aí, quando eu comecei a resolver, perguntaram: pode colocar em notação científica? Se você quiser, para facilitar os cálculos, né? Pode ser, né? Mas como eu estou usando aqui a calculadora para ser mais rápido, né? Mas você pode colocar em notação científica, sim. Mas eu vou trabalhar normal. Então, eu encontrei aqui, ó, 600 calorias. Aí vai depender, se fosse uma questão de alternativa, né, em que unidade de medida você quer. Eu coloquei aqui em calorias, mas eu poderia ter colocado em quicalorias, por exemplo. Aí como é que eu coloco isso daqui em quicalorias, né? Aí eu falei lá, para transformar de calorias para quicalorias, você divide por 1000, né? E aí você dividindo isso daqui por 1000, você tem 0,6 quicalorias. Mas você também pode colocar na unidade padrão, né? Se você quiser, né? Eu posso colocar as alternativas no Sistema Internacional de Medidas e colocar elas em joules, né? Então, como é que transforma de calorias para joules? Eu falei que para transformar de calorias para joules, você aqui, no nosso caso aqui, a gente está usando 4,18, né? Mas pode ser 4,2, a depender do autor, ele vai lhe dizer na questão, mas eu vou usar 4,18, né? Você tem 600 vezes 4,18, você tem 2.508 joules. Então, preste muita atenção aqui, né? Que a gente, quando eu falar de potência aqui, a gente vai precisar, para encontrar a potência no Sistema Internacional de Medidas, que é a unidade watts, né? Você precisa ter a quantidade de calor em joules. Então já vá lembrando aí, ok? Se tiver alguma pergunta, como falei, essas questões aí elas já foram feitas, né? Eu só tô retomando elas aqui para a questão do vídeo. Então peço a vocês que nessas próximas aulas tenham um pouco de paciência, né? Porque essas questões já estão prontas, né?
Então, mas tem pessoas que só viu a foto, né, e não assistiu às aulas, né, como eu falei para vocês. Uns trabalham. Então, vamos lá. Para a segunda questão, tem um bloco de massa dos 2.000 gramas. Então, eu já estou vendo aqui que eu tenho a massa, né, que é 2.000, ó. Então, a massa é 2.000 gramas, né? E vai passar por um resfriamento, né, de 50 graus Celsius para 0 graus Celsius, né? E aí, ou seja, você já tem aqui a variação da temperatura, né? Lembrando que a variação da temperatura é a temperatura final, né, menos a inicial, que é 50. Então, 0 menos 50 dá menos 50 graus Celsius. Nesse processo são retirados 40 quicalorias. Um detalhe muito importante. O calor ele pode ser cedido ou ele pode ser recebido. Quando ele falar que o calor é cedido, é porque quando eu for colocar o valor lá, ó, eu não estou lembrado desse pequeno detalhe, mas eu acredito que eu coloquei, a gente coloca negativo. Por que o negativo, né? Porque aqui o calor é retirado, né? Então, quem cede calor, a gente coloca, né? Tanto vai vir o nome retirada ou ceder calor, né? A gente tem que colocar o valor negativo, porque se receber, aí a gente coloca positivo. Então, tome muito cuidado com essas palavrinhas, que é ceder calor ou receber. Se falar ceder, né, você bota negativo. Se falar receber, você coloca positivo, né? Um pequeno detalhe, ele quer o calor específico, né? Geralmente a gente coloca o calor específico em calorias, gramas, Celsius. Aqui já está em gramas, ok? Aqui já está em Celsius, mas aqui não está em calorias, né? E aí eu vou transformar menos 40 quicalorias para calorias. E eu já disse, para transformar de quicalorias para calorias, você multiplica por 1.000. Por isso, se você tem aqui menos 40, você vai ter menos 40.000. Ok? Então, menos 40.000 calorias. Aí eu quero a capacidade térmica. Aí eu falei para vocês que lá no material você tem a fórmula já assim direto, se você quiser, ó, C vai ser igual a Q